Olá, obrigada pela companhia hoje aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar de saúde. Você sabe a diferença entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa? Eu trouxe uma especialista para você saber. Aproveita, se inscreve aqui no meu canal, curte os nossos vídeos e deixa os seus comentários. E a minha entrevistada hoje é a doutora Maria Cristina Sartor, ela é coloproctologista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Valquíria, obrigada por estarmos aqui falando de um assunto tão interessante. Imagina, a gente que agradece. Doutora, o que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa? São doenças de um grupo chamado doenças inflamatórias intestinais. São doenças autoimunes, ou seja, o indivíduo tem a predisponibilidade perante o seu sistema imune de desenvolver essa doença. É como se o nosso sistema imune não reconhecesse alguma parte do nosso intestino como não sendo nossa e aí começa a brigar com ela. A causa mesmo inicial não se conhece, mas sabe-se todos os eventos que acontecem a partir do momento que a resposta inflamatória do nosso sistema imune faz. Então, a retocolite ulcerativa, ela caracteristicamente, ela atinge só o intestino grosso, ela começa no reto e vai em direção ascendente até o começo do intestino grosso. Já a doença de Crohn, ela pode atingir qualquer parte do tubo digestivo. Caracteristicamente, ela inicia ou na região anal, mas principalmente no finalzinho do intestino delgado e comecinho do grosso, mas pode atingir de forma bem mais rara o esôfago, o estômago, o duodeno, todo o intestino grosso, que é quando se confunde muito com retocolite ulcerativa. E se confunde porque quais são as características delas, os sintomas, o que elas fazem com o nosso organismo? Porque geralmente quando elas começam com quadros de diarreia, sangramento. Quando o reto é afetado, dá a impressão que nós queremos ir ao banheiro ou evacuar com muita frequência, isso se chama puxo. Então você vai 4, 5, 10 vezes ao banheiro por dia, chega lá, só sai um pouquinho de muco, um sangue, um pouco de fezes, porque o reto está inflamado e ele entende que tem que jogar aquilo fora. Quando o intestino grosso não está envolvido, muito envolvido, e o Crohn é capaz de fazer isso, nós podemos ter uma sensação de inchaço na barriga, emagrecimento, anemia. Às vezes a diarreia não é um sinal muito importante, embora isso seja mais frequente, que tenha diarreia. Às vezes a gente nota uma espécie de uma bola na barriga, dolorosa, inflamada, que podem ser sinais de doença de Crohn principalmente. E a doença de Crohn especialmente, ela pode começar a aparecer com abscessos, que são furúnculos ao redor do ânus e do reto, e fissuras, como se fosse um corte no ânus, que também pode acontecer quando você tem um intestino preso e a passagem das fezes machucam, mas é uma fissura diferente, ela é mais inflamada e ela não sara com você melhorando a qualidade das fezes. Sim. E quais são as pessoas que estão suscetíveis a ter essas doenças, doutora? A doença inflamatória intestinal, tanto Crohn quanto a retocolite, ela acomete mais jovens. Existe um pico, o maior pico de incidência é entre a terceira e a quinta década de vida, a segunda e a quarta década de vida, ou seja, em torno de 15, 20 anos até uns 35 anos. E tem um segundo pico que é em torno dos 60 anos, mas é um pico muito menos frequente. Então nós podemos sim passar a maior parte da nossa vida sem nada, e lá pelos 50, 60 anos começar a apresentar
sinais dessas doenças que são muito semelhantes. Sim. E como elas são autoimunes, não tem como prevenir? Não, porque é defeito de fábrica. Isso. Não então, tem... se eu tenho parentes próximos que são portadores de retocolite ou Crohn, eu tenho um pouco mais de chance do que o restante da população de também apresentar. Elas não são necessariamente hereditárias, mas não é infrequente que na mesma família nós tenhamos alguns portadores, mesmo que de formas diferentes da doença, mas que tenham diagnóstico de Crohn e retocolite. Sim. E doutora, quais são os riscos de ter essas doenças, né, para o organismo, para a pessoa? São doenças que consomem as nossas reservas, né? Como sempre tem sangramento, então são doenças que podem causar anemia e causam com muita frequência, principalmente o Crohn. Nós perdemos eletrólitos, pode causar desidratação. Dependendo do local do intestino delgado, onde o Crohn está localizado, tem muitos quadros de desnutrição. A desnutrição pode acontecer pelo desgaste que a própria doença faz, mas também por sintomas, porque nós não temos fome, nós estamos doentes, às vezes nós aprendemos que cada vez que a gente come, estufa, se sente mal, então você passa a evitar comida, o próprio apetite diminui quando a gente está doente, então você acaba tendo quadros de desnutrição. E esses dois tipos de doença também podem ter manifestações fora do intestino. Então nós podemos ter lesões na pele, com úlceras extensas na pele, nós podemos ter artrite, então dói as nossas juntas, principalmente as juntas maiores, que estão relacionadas à produção de anticorpos dessa doença. Nós podemos ter alterações vasculares chamadas vasculites, fazendo inflamação nos vasos sanguíneos e com uma série de sintomas, né, que podem levar a isso. Nós podemos ter uma das formas mais graves de doença extraintestinal, é uma doença que acomete as vias biliares dentro do fígado, que chama colangite esclerosante primária, que muitas vezes leva o paciente, inclusive, a necessitar de um transplante do fígado. Sim, são complicações grandes aí para as duas doenças, né? Por isso que nós temos que ter atenção, fazer o diagnóstico, procurar auxílio médico tão logo se comece com uma diarreia que persista, uma anemia de causa desconhecida, dor abdominal de causa desconhecida, que não dure um dia só e que a gente possa colocar a culpa no que comemos hoje, né? Sim, sim. Nós precisamos procurar para tentar descobrir qual a causa. Nem sempre é a doença inflamatória intestinal, mas é muito importante que nós comecemos a tratá-la precocemente. É isso que eu gostaria de saber, se tem cura, se não tem, se tem controle e o tratamento hoje em dia, se é para o resto da vida, é momentâneo, como é? A doença inflamatória intestinal, nós não podemos falar nela em cura. Como é autoimune, alguns pacientes têm algumas crises e passam assintomáticos muitos anos ou até o resto da vida, e isso os torna até um pouco relapsos com o seu tratamento, porque eles acham que não precisam tratar e abandonam o tratamento. E quando voltam inclusive numa situação mais grave. E se a gente pensar que os pós-adolescentes também são uma dos pacientes mais frequentes, né? Eles não aceitam a doença, eles não querem tratar e tem que aceitar que vão passar por alguns sustos desses até se convencerem que realmente é extremamente importante tratar. Mas tem tratamento sim. Algumas vezes precisamos operar, então no caso da doença de Crohn que tenha algum abscesso, que tenha pus envolvido, precisa drenar isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes dessas técnicas, porque nós ficaríamos um dia inteiro falando sobre isso. Algumas vezes nós temos que tirar o pedaço do intestino envolvido. Na retocolite ulcerativa, quando nós precisamos operar, felizmente é raro precisar operar, nós precisamos tirar todo o intestino grosso envolvido, então uma cirurgia de grande porte. Então são procedimentos cirúrgicos especializados
e que devem ser cuidados por mãos que estejam afeitas, né? Que estejam muito familiarizadas com as opções que nós temos. Mas basicamente hoje, felizmente, a base do tratamento, tanto da doença de Crohn quanto da retocolite ulcerativa, é medicamentosa. A retocolite ulcerativa, o tratamento principal que nós temos são os salicilatos, que os mais conhecidos é a sulfasalazina e a mesalazina, que são variantes da mesma coisa, né? Eles existem, principalmente na sulfasalazina, eles existem desde a década de 20 do século passado, então são medicações bem conhecidas. Felizmente tem poucos efeitos colaterais, ou a maioria das pessoas não percebe nenhum efeito colateral, são drogas muito seguras. Não são drogas baratas, mas o mais importante é saber que a Secretaria de Saúde fornece gratuitamente para quem precisar. Então, não é coerente nós não tratarmos. Sem dúvida. Já a doença de Crohn, como ela atinge de uma forma mais profunda o aparelho do intestino, ela precisa de medicações que ajam sobre isso de uma forma mais direta. Então, a mesalazina ou a sulfasalazina não servem para tratar a doença de Crohn. Ela precisa ser tratada por imunossupressores, remédios que diminuam a resposta imune. E aí nós temos vários, os mais comuns são a azatioprina, e nós temos medicações bastante modernas e que cada vez aparece uma nova, que são as medicações biológicas, que elas vão atuar exatamente no desenvolvimento da resposta inflamatória quando o teu organismo não reconhece mais aquele pedaço como teu. Então, são drogas baseadas em biologia molecular, em alteração, em manipulação até genética de alguns componentes, muito aperfeiçoadas e que têm uma ação muito importante e mudaram completamente a qualidade de vida daqueles que sofreram muito com essas doenças. Até porque o tratamento dessas doenças às vezes envolve ter que usar bolsinha, ter que usar aquela bolsinha para desviar as fezes. E isso, além de mudar a tua noção pessoal, ela é muito pouco aceita, mas na verdade é salvadora quando precisa. Sim, sem dúvida. Bom, doutora, já esclareceu tudo aqui sobre as duas doenças inflamatórias, né? As pessoas que fiquem atentas a qualquer sinal, procurem ajuda o quanto antes, sem dúvida nenhuma. Obrigada, doutora, viu, pela entrevista. Obrigada, Valquíria. Mais uma vez. Se você gostou também dessa entrevista aqui, curte, comenta, faça também aqui uma referência do que você gostaria que a gente trouxesse na próxima entrevista e não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Até a próxima!